Deus diz: você me rejeitou sem perceber. Essa é a mensagem de Deus que ecoa, e o arcanjo Miguel implora: escute agora. Restam apenas 11 minutos antes que a tragédia que ele previu se manifeste. Esta não é uma coincidência. É um aviso final, um chamado urgente direto do céu para você. Muitos ignoraram a mensagem de Jesus e pagaram um preço altíssimo. Se você fechar este vídeo agora, pode estar selando um destino que poderia ser evitado. Mas se você ficar até o último segundo, receberá a chave para desviar o mal iminente e uma proteção divina que o livrará. Sua decisão agora define seu amanhã. Esteja pronto para a revelação que transformará tudo. Escreva: eu aceito Deus na minha vida. O ar que nos rodeia agora parece mais denso, carregado de uma verdade que perfura a alma. Um portal que se abriu. Não é apenas uma transmissão. É um canal direto para a voz que criou os céus e a terra. Sinta a gravidade deste instante, a quietude que antecede a revelação. Pois o Senhor tem algo a dizer, algo que ecoa com uma profundidade que só Ele pode expressar. Esta não é uma mensagem comum, sussurrada ao vento ou perdida entre os ruídos do mundo. É um chamado pessoal, uma interpelação divina que busca o seu coração, que anseia por sua atenção plena. Deus, em sua infinita misericórdia e também em sua justa verdade, vem ao seu encontro neste exato momento, com palavras que podem chocar, mas que são ditas por puro amor. Prepare-se, pois o que está prestes a ser revelado não pode ser ignorado, não pode ser adiado. É uma verdade nua e crua, entregue com a urgência de um pai que vê seu filho à beira de um abismo e grita com toda a força de seu ser. É a mensagem de Deus para você, uma comunicação que transcende o tempo e o espaço, alcançando sua própria essência. E a voz divina, que outrora separou a luz das trevas, que deu ordem ao caos, agora se manifesta com uma tonalidade que mistura dor e esperança. Ela se dirige a você, individualmente, e as palavras ressoam no silêncio de sua alma: você me rejeitou. Sinta o peso dessas palavras, a profundidade de um lamento que vem do próprio Criador. Não se trata de uma acusação vazia, mas de uma constatação dolorosa, uma verdade que talvez você já sentisse em seu íntimo. É o reconhecimento divino de momentos, escolhas, desvios que talvez, sem perceber, o afastaram daquele que o ama incondicionalmente. É um espelho que Deus coloca diante de sua alma, com amor, mas com a honestidade que só Ele possui. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir sua ajuda para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração. Amém? Pense nos caminhos que você trilhou, nas vozes que preferiu ouvir em detrimento da voz mansa do Espírito Santo. Lembre-se das prioridades que colocou à frente do reino, dos compromissos que assumiu com o mundo, deixando de lado seu compromisso com o eterno. Você me rejeitou não é uma condenação, mas um convite à reflexão profunda, um chamado ao arrependimento. Cada vez que você ignorou um impulso para orar, cada vez que adiou a leitura da palavra, cada vez que fechou os ouvidos a um conselho divino, você, de certa forma, virou as costas para aquele que o busca sem cessar. Deus não se esquece de cada um desses momentos, pois seu amor é tão grande que cada rejeição dói em seu coração paterno. A tristeza na voz de Deus não é de fraqueza, mas de um amor ferido, de um anseio profundo por sua comunhão. Ele não quer que você se perca, não quer vê-lo em desespero. Por isso, ele se manifesta agora, rompendo o silêncio, quebrando as barreiras para alcançar sua alma. Esta é uma mensagem de Deus que transborda compaixão e um aviso solene. Esta é a última oportunidade para muitos, um ultimato do céu,
antes que as consequências naturais e sobrenaturais de suas escolhas se manifestem de forma irreversível. O tempo está se esgotando e a janela de oportunidade para mudar o curso de seu destino está diminuindo a cada batida do seu coração, a cada respiração. E o que torna esta mensagem ainda mais urgente, ainda mais premente, é o tempo. Apenas 11 minutos antes da tragédia. 11 minutos, sinta a brevidade desse intervalo, a proximidade do perigo, a iminência de algo que pode mudar tudo para sempre. É um lapso de tempo tão pequeno, mas tão crucial, tão decisivo para a sua vida e para a sua eternidade. Escreva, eu creio. 11 minutos. Mal dá tempo para processar a informação, para tomar uma decisão, para reagir, mas Deus, em sua sabedoria infinita, revela este tempo. Ele quer que você compreenda a seriedade do que está por vir, para que não haja dúvidas sobre a urgência do chamado. Este é o seu momento de despertar, de abrir os olhos e o coração para a realidade espiritual. A tragédia iminente não é uma ameaça vazia, mas a consequência natural de um caminho que se afastou da luz, de uma rejeição contínua à mensagem de Jesus. É o resultado de escolhas que foram feitas, de sementes que foram plantadas e que agora estão prestes a germinar em algo que ninguém desejaria colher. E neste momento de grande urgência, de revelação divina, o arcanjo Miguel, o grande defensor do povo de Deus, o guerreiro celestial, faz um pedido. Ele, que batalha contra as forças das trevas, que defende os filhos da luz, agora se volta para você com uma súplica. Sua voz, embora silenciosa aos ouvidos carnais, ressoa no espírito. Escute urgente. Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, não se manifesta sem um propósito divino de peso. Sua presença neste chamado é um sinal da seriedade da situação, da gravidade do perigo que se aproxima. Ele é o mensageiro que vem para alertar, para proteger, para guiar aqueles que estão dispostos a ouvir a voz do Altíssimo. A intervenção de um arcanjo não é algo comum. É um evento de proporções celestiais, uma prova irrefutável de que o céu está mobilizado por sua causa, por sua alma. O pedido de Miguel não é um mero conselho, é uma ordem celestial, um comando divino para que você pare, preste atenção e receba a mensagem de Deus em sua plenitude. Escreva, eu escuto. Esta mensagem de Deus, entregue com a urgência do arcanjo Miguel, é um ato de amor supremo. Mesmo diante da sua rejeição, mesmo com o tempo se esgotando, o Pai Celestial não desiste de você. Ele envia seus mensageiros, ele revela suas verdades, para que você tenha a chance de se voltar para ele. O desejo de Deus é que nenhum de seus filhos se perca, que ninguém pereça por falta de conhecimento ou por teimosia. Ele estende a mão mais uma vez, oferecendo uma via de escape, um refúgio seguro antes que a tempestade se abata. É um amor que persiste, que insiste, que não desiste de buscar o coração humano, mesmo quando este se mostra resistente. Talvez você sinta um nó na garganta, um aperto no peito, ao reconhecer a verdade nas palavras divinas. É o Espírito Santo trabalhando em seu interior, confrontando-o com a realidade de suas escolhas, mas também oferecendo a esperança do perdão e da restauração. Não resista a essa voz interior, a essa mensagem de Jesus que ecoa em sua alma. Ignorar este aviso agora seria como fechar os olhos para um farol em meio a uma tempestade, como tapar os ouvidos para o grito de um anjo. As consequências de tal desatenção seriam devastadoras, pois a proteção divina se retira quando a voz de Deus é continuamente desprezada, quando a sua mensagem de amor é rejeitada. A tristeza de uma oportunidade perdida é uma das dores mais profundas que um ser humano pode experimentar. E Deus não quer que você viva essa dor, não quer que você olhe para trás com arrependimento amargo. Por isso,
Ele lhe dá esta chance, este último chamado, este momento decisivo, para que você escolha a vida, para que escolha a Ele. Escreva: Eu escolho Deus. Esta mensagem é para você, sim, para você que está ouvindo agora. Não é para o seu vizinho, não é para o seu parente, embora eles também precisem de Deus. É uma comunicação direta, pessoal, um convite que Deus faz ao seu coração, chamando-o pelo nome, pedindo a sua atenção total e irrestrita neste momento crucial. Sinta a intimidade desse chamado, a certeza de que você é visto, que você é conhecido, que suas lutas e suas rejeições são compreendidas pelo Pai. Ele não o julga com desprezo, mas com a dor de quem vê um filho se afastando e com a esperança de quem sabe que ainda há tempo para o retorno, para a reconciliação. Escute, não apenas com os ouvidos, mas com a profundidade da sua alma, com a sensibilidade do seu espírito. Deixe que cada palavra divina penetre em seu ser, que cada revelação transforme a sua perspectiva, que cada alerta o impulsione a uma mudança radical, a uma entrega total à vontade de Deus. O relógio celestial continua a girar, os 11 minutos estão contando e a voz de Miguel ainda ressoa, pedindo sua atenção. O que você fará com esta mensagem de Deus? Como você responderá a este chamado urgente? A próxima parte da revelação está prestes a desvendar o que realmente significa 11 minutos antes da tragédia e como você pode se proteger. Os 11 minutos não são meramente um tic-tac de um relógio comum. Não se trata de um tempo cronológico que a ciência pode medir ou que a matemática pode calcular com precisão. Estamos falando de um relógio espiritual, uma contagem regressiva que ecoa nas profundezas da alma, um período de graça divina que se estende como uma ponte tênue sobre um abismo. É o derradeiro convite, a última janela de oportunidade antes que as consequências de uma escolha se solidifiquem de forma irreversível. Este lapso de tempo, que parece tão breve e ao mesmo tempo tão carregado de significado, representa a extraordinária paciência de Deus, que em sua infinita misericórdia ainda adia o desfecho final, oferecendo uma chance de arrependimento, de retorno, de redenção. Ele não deseja a perdição de ninguém, mas sim que todos cheguem ao conhecimento da verdade e à salvação. Imagine-se à beira de um grande precipício, onde a névoa impede a visão do fundo, e uma voz urgente, mas amorosa, o chama para um lado seguro, estendendo uma mão. Os 11 minutos são esse instante decisivo, o momento em que a mão de Deus ainda está estendida, esperando que você a agarre antes que o chão sob seus pés comece a ceder. É um ponto de inflexão na jornada da sua alma. A voz de Deus, que se manifesta através do arcanjo Miguel, não é de condenação inicial, mas de profunda tristeza. Ele diz: Você me rejeitou. Esta não é a fala de um juiz irado, mas sim o lamento de um pai que vê seu filho se afastar, que observa o coração endurecido, que sente a dor da indiferença e da ingratidão daqueles que ele tanto amou e por quem tanto se sacrificou. A rejeição a Deus nem sempre se manifesta em uma negação explícita ou em um abandono formal da fé. Muitas vezes, ela se esconde na sutileza do dia a dia, na priorização de coisas efêmeras, na busca incessante por prazeres mundanos, na dedicação exaustiva a ambições vazias, enquanto a voz do Espírito Santo é silenciada, ignorada, deixada de lado como um incômodo. Escreva: Eu creio. É nesse silêncio, nessa desatenção, que a verdadeira rejeição se instala. É quando a mensagem de Deus se torna um sussurro distante, abafado pelo ruído do mundo, e a presença divina, antes uma rocha firme, transforma-se em uma lembrança vaga, quase esquecida. A sua atenção se desvia, o seu foco se perde, e o Criador do universo é relegado a um segundo plano, ou a nenhum plano.
as preocupações da vida, as riquezas ilusórias, os afazeres incessantes, as distrações tecnológicas. Tudo isso pode se tornar um véu espesso que impede a sua alma de perceber a urgência da mensagem de Jesus. Você se convence de que há tempo, de que pode adiar a entrega, de que as coisas espirituais são para depois, para um momento mais conveniente. Mas a voz de Deus, através de seu anjo, insiste. Cada alerta, cada chamado ao arrependimento, cada convite à mudança é um ato de amor incondicional, uma prova de que ele não desistiu de você. Ele não o adverte porque o odeia, mas porque o ama com um amor eterno e deseja ardentemente a sua salvação, a sua paz, a sua plenitude. O arcanjo Miguel, com a gravidade de sua missão celestial, implora que você escute, que pare, que reflita sobre o caminho que tem trilhado. A sua voz não é uma ameaça, mas um eco do coração de Deus, um mensageiro fiel que carrega a verdade divina com a urgência de quem sabe o que está em jogo, a eternidade da sua alma. A seriedade de sua súplica transcende qualquer barreira terrena, alcançando o âmago do seu ser, convidando-o a um despertar profundo. É uma mensagem de Deus que exige mais do que uma simples escuta. Exige uma ação, uma resposta imediata, uma virada completa em direção à luz, uma reavaliação de todas as suas prioridades antes que seja tarde demais. Escreva, meu Salvador. Ignorar esta mensagem de Jesus nos 11 minutos que antecedem a tragédia é como fechar os olhos para o farol que aponta para um porto seguro em meio a uma tempestade avassaladora. As consequências de tal negligência não se limitam apenas ao físico, mas atingem o espiritual, podendo levar a perdas irreparáveis, a um vazio existencial que nenhuma riqueza ou sucesso terreno pode preencher. Há dois caminhos diante de você: o da rejeição contínua, que conduz à solidão e à escuridão, e o da aceitação, que leva à comunhão com o Criador, à paz que excede todo entendimento, a verdadeira vida. A escolha é sua, e o peso dessa decisão ressoa com a urgência dos 11 minutos finais. A tragédia que se aproxima não é apenas um evento catastrófico, mas a perda da oportunidade de se reconectar com a fonte da vida, de encontrar o propósito verdadeiro, de experimentar o amor que cura todas as feridas. É a dor de perceber que a mão estendida foi ignorada, que a voz que chamava foi silenciada pela própria escolha. A proteção contra esta tragédia iminente não está em amuletos ou rituais vazios, mas em uma resposta sincera ao chamado de Deus, em um retorno de coração à sua palavra, em uma entrega total à sua vontade. É em ouvir e praticar a mensagem de Jesus que reside a verdadeira segurança, a fortaleza inabalável contra as adversidades da vida e da alma. A virada é simples, mas poderosa. Um coração quebrantado e contrito, uma alma que reconhece seu erro e busca o perdão divino. Não são obras grandiosas ou sacrifícios imensos que Deus pede, mas a sua rendição, a sua confiança, a sua fé renovada. Ele anseia por você, por um relacionamento genuíno e profundo. Escreva, sou dele, um único instante de arrependimento verdadeiro, um suspiro sincero de Pai, eu errei, perdoa-me. Tem o poder de reverter o curso de uma vida inteira, de apagar as marcas do passado e de abrir um novo capítulo, escrito pela graça divina. Os 11 minutos são mais do que tempo, são a porta aberta para essa transformação milagrosa. Deus está sempre pronto para perdoar, para abraçar, para restaurar. Seu amor é um oceano sem fim e sua misericórdia se renova a cada manhã. Ele não guarda rancor, mas anseia pelo retorno do filho pródigo, pronto para celebrar a sua volta com uma festa celestial, esquecendo-se de todo o passado de afastamento. Contudo, mesmo a paciência divina tem um limite, não porque Deus seja caprichoso, mas porque Ele respeita a sua liberdade de escolha.
Os 11 minutos representam esse limite amoroso, o ponto em que a janela de oportunidade começa a se fechar e a urgência do arcanjo Miguel se torna um eco final antes do silêncio. A responsabilidade de agir agora recai sobre você. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Nenhuma oração de terceiros, por mais bem intencionada que seja, substitui a sua própria decisão de ouvir a mensagem de Deus, de aceitar o convite, de se voltar para a luz que ainda brilha intensamente. Reflita sobre os seus próprios 11 minutos. O que você tem adiado? Que voz você tem ignorado? Que prioridades têm ocupado o lugar de Deus em seu coração? Este é o momento de fazer um balanço honesto, de se despir de desculpas e de abraçar a chance que lhe é oferecida com tamanha urgência e amor. Escreva, minha força. A paz e a segurança que vem de estar nos braços de Deus são incomparáveis a qualquer coisa que este mundo possa oferecer. É uma paz que acalma a tempestade interior, uma segurança que dissipa o medo, uma esperança que ilumina os caminhos mais sombrios. É o refúgio seguro que a mensagem de Jesus lhe oferece agora. Esta é uma mensagem de Deus diretamente para você, um chamado pessoal e intransferível. Não é um sermão genérico, mas uma intervenção divina em sua vida, um amor que se recusa a vê-lo seguir por um caminho de dor e arrependimento eterno. O arcanjo Miguel está clamando por você neste exato instante. Não adie mais. Não espere pelo amanhã, pois o amanhã pode não chegar ou pode ser tarde demais. Haja agora, enquanto a voz ainda ecoa, enquanto a mão ainda está estendida, enquanto os 11 minutos ainda estão contando. A sua eternidade pode depender deste exato momento de decisão. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu a urgência e o amor de Deus, quero que você faça algo muito especial. Não é apenas um clique, é um gesto de gratidão e de fé. Deixe seu amém nos comentários e compartilhe seu pedido de oração para que juntos possamos fortalecer nossa corrente de fé e interceder uns pelos outros. Sua oração é importante para mim e para toda a nossa comunidade. Sua oração é importante para mim e para toda a nossa comunidade. É neste exato momento que a fé se manifesta de uma forma poderosa, não apenas como um sentimento isolado, mas como uma força coletiva que transcende barreiras e alcança os céus. Cada pedido de oração, cada amém sincero, é um tijolo na construção de um santuário espiritual, onde a presença de Deus se faz sentir de maneira palpável, acalmando corações e renovando esperanças em meio à incerteza da vida, especialmente quando o tempo é um fator determinante para a eternidade. A urgência que sentimos agora não é uma coincidência, mas um chamado direto do alto, um sussurro divino em meio ao barulho do mundo, convidando-o a uma pausa reflexiva, a um encontro íntimo com o Criador. Este não é um momento qualquer, é um instante carregado de significado espiritual, onde o destino pode ser moldado por uma simples escolha, por uma decisão que brota da alma e se eleva em direção à luz, transformando o curso de tudo que está por vir. Lembre-se que os preciosos 11 minutos ainda estão correndo, e cada batida do relógio ecoa como um lembrete solene de que a oportunidade de se reconectar, de se arrepender e de se entregar verdadeiramente a Deus é finita. Não podemos ignorar o peso deste tempo, nem subestimar o impacto que uma resposta sincera pode ter na sua vida e no seu futuro, pois a eternidade aguarda a sua decisão, a sua entrega. O olhar de Deus repousa sobre você neste instante, um olhar de amor profundo, mas também de uma preocupação genuína, pois Ele conhece o caminho que você tem trilhado e as escolhas que fez, as que o afastaram dele. Ele vê a sua alma, sente suas dores e percebe a hesitação em seu coração, mas também a centelha de fé que ainda brilha, esperando ser reacendida pela sua graça e pelo seu chamado urgente. Essa mensagem de Deus é um convite irrecusável,
uma ponte erguida sobre o abismo da desesperança, oferecendo um refúgio seguro antes que a tempestade se intensifique. É a mão estendida do Pai, clamando por seu Filho amado, desejando ardentemente que você retorne ao lar, à segurança de seu amor incondicional, antes que o tempo se esgote e as consequências de uma rejeição se tornem irreversíveis. Escreva: eu creio. Em um mundo onde a distração é constante e o tempo parece voar, ter a chance de ouvir uma mensagem tão clara e direta é um privilégio imenso, uma intervenção divina que não pode ser negligenciada. É um sinal de que, apesar de tudo, Deus ainda se importa profundamente com você, com a sua alma, com o seu destino eterno, e está fazendo tudo ao seu alcance para te trazer de volta para perto, para a sua proteção. A paciência divina é vasta e infinita, mas a oportunidade humana é limitada. E há momentos em que o céu clama com uma urgência que não pode ser ignorada. Este é um desses momentos, um ponto de inflexão na sua jornada espiritual, onde o amor de Deus se manifesta em forma de um aviso, um clamor para que você não se perca, para que não escolha um caminho sem volta. Esta mensagem de Deus não é um mero sermão, mas uma revelação, um desvelar do coração do Pai, que se entristece com cada rejeição, com cada porta fechada em seu rosto, mesmo que ele continue a bater com mansidão. É a voz do Criador ecoando através dos céus, chamando-o pelo nome, pedindo que você pare e reflita sobre a magnitude do amor que ele tem por você. É um amor que se recusa a desistir, um amor que persegue, que insiste, que se manifesta mesmo quando somos indignos, mesmo quando viramos as costas. Este amor divino é a força motriz por trás desta mensagem de Jesus. Um amor que busca resgatar, curar e restaurar, oferecendo uma nova chance, um novo começo, antes que seja tarde demais para a sua alma. A sensação de ser visto e amado por Deus, mesmo em suas falhas e em seus momentos de afastamento, é uma das experiências mais profundas e transformadoras que um ser humano pode ter. É a certeza de que, apesar de tudo, você não está sozinho e que há um Pai celestial que anseia por sua volta, que deseja ardentemente abraçá-lo e protegê-lo de todo o mal. Escreva: Amém, Senhor. A dor no coração de Deus ao ser rejeitado por aqueles que Ele criou e ama incondicionalmente é imensa, um sofrimento que se assemelha ao de um pai que vê seu filho escolher um caminho de perdição. Ele não deseja a tragédia, não se alegra com o sofrimento, e é por isso que neste momento crucial, Ele envia esta mensagem de alerta, um último apelo antes que o destino se cumpra. Há uma quietude nos céus, um silêncio expectante, enquanto os anjos observam a sua reação, torcendo para que você ouça e atenda a este chamado divino. Cada segundo que passa é um momento precioso, uma oportunidade de mudar o curso de sua história, de reverter as escolhas passadas e de se alinhar com a vontade de Deus para a sua vida, para a sua eternidade. A rejeição a Deus não é apenas um ato de desobediência, mas um afastamento do amor divino, uma negação da fonte de toda a vida e de toda a bondade. É como virar as costas para o sol e escolher caminhar na escuridão, sem perceber que a luz estava ali, sempre presente, pronta para iluminar o seu caminho e aquecer a sua alma. Mas a graça de Deus é maior que qualquer rejeição, e é por isso que, mesmo diante de suas advertências, Ele oferece uma saída, uma porta de escape. Esta mensagem de Jesus é essa porta, uma oportunidade de redenção, de perdão, de recomeço, antes que o tempo se esgote e as consequências de suas escolhas se tornem permanentes e dolorosas. O próprio arcanjo Miguel, o defensor do povo de Deus, intercede por você neste instante, pedindo que você escute com o coração aberto, que não ignore este aviso urgente. É uma súplica do céu, um clamor dos anjos,
para que você não desperdice esta última chance de se voltar para o Pai, de aceitar o seu amor e a sua proteção. Escreva tua graça. A paz que inunda a alma quando se atende a um chamado divino, mesmo que tardio, é indescritível, um bálsamo para o coração ferido e cansado. É a sensação de encontrar o porto seguro após uma longa e tempestuosa viagem, a certeza de que finalmente se está no lugar certo, nos braços daquele que nos ama mais do que tudo. O perdão de Deus é completo e transformador, capaz de apagar as marcas do passado, de curar as feridas mais profundas e de restaurar a esperança onde antes só havia desespero. Ao aceitar esta mensagem de Deus, você não apenas evita a tragédia, mas também abre as portas para uma vida de plenitude, de propósito e de alegria verdadeira. É como voltar para casa depois de um longo período de ausência, sendo recebido com um abraço caloroso e um banquete de amor, sem questionamentos, sem julgamentos, apenas a pura e incondicional aceitação. Deus anseia por esse reencontro, por essa restauração, por essa comunhão que Ele sempre desejou ter com você desde o princípio. Este momento não é apenas um aviso, mas um ponto de virada, uma encruzilhada onde o seu destino eterno será decidido. Ao escolher ouvir e obedecer, você não apenas evita a tragédia que se aproxima, mas também garante a sua entrada em um futuro de bênçãos, de proteção divina e de uma alegria que transcende todas as circunstâncias terrenas. A decisão de dizer sim a Deus, de abrir o seu coração e de aceitar esta mensagem de Jesus, tem um impacto que vai além da sua compreensão, reverberando através dos séculos e afetando não apenas a sua vida, mas também a de todos ao seu redor. É um testemunho do poder do amor de Deus em transformar o que parecia perdido e sem esperança. Escreva, minha fé. O relógio continua sua contagem regressiva implacável, e cada tic-tac é um lembrete de que o tempo é um presente precioso que não pode ser desperdiçado. Não há garantias de que haverá outro momento como este. Outra oportunidade tão clara e tão urgente de se reconciliar com o Criador, de mudar o rumo de sua vida. A escolha é sua, e ela é profundamente pessoal, mas as suas consequências são eternas, moldando o seu destino muito além dos limites desta existência terrena. É um momento de responsabilidade, mas também de uma liberdade imensa, a liberdade de escolher a vida, a luz e o amor de Deus acima de tudo. Não permita que estes momentos finais, estes instantes cruciais, escorreguem entre os seus dedos como areia fina, levando consigo a sua chance de salvação e de paz. Haja agora, com o coração aberto e a alma disposta a receber a graça que lhe está sendo oferecida de forma tão generosa e amorosa. Responda agora a esta mensagem de Deus, a esta mensagem de Jesus, e mude o curso da sua história para sempre, sob a proteção e a guia do arcanjo Miguel, que junto a todo o céu aguarda a sua decisão com um amor e uma esperança que não tem fim. Escreva, Deus conosco. Deus conosco, sim, esta é a verdade mais profunda que ressoa neste instante. Uma realidade que transcende o tempo e o espaço para tocar a sua alma. Não é apenas uma frase bonita, um desejo piedoso, mas a afirmação de uma presença viva, atuante, que se manifesta agora, neste exato momento, para falar diretamente ao seu coração. É a certeza de que você não está sozinho, de que o Criador do Universo se inclina para lhe alcançar, para lhe estender a mão. Esta presença divina não é distante ou indiferente. Ela é íntima e pessoal, como um pai que vê seu filho em perigo e corre para salvá-lo, chamando seu nome com uma voz cheia de amor e urgência. É Deus que, em sua infinita misericórdia, escolheu este canal, este momento, para que a sua mensagem chegue até você, desprovida de barreiras, pura e verdadeira, como um rio de água viva que busca saciar a sua sede. Perceba que não há coincidências neste chamado.
Cada palavra que ecoa, cada sentimento que brota em seu peito ao escutar, é um toque do Espírito Santo, um convite direto do céu para que você reavalie sua jornada, para que desperte para a urgência de um encontro que pode mudar tudo. É a mensagem de Deus se desdobrando diante de seus olhos, diante de seus ouvidos, diante da sua própria existência. A emoção que surge ao perceber a gravidade e o amor por trás desta intervenção divina é avassaladora. É um misto de assombro, de uma gratidão profunda e talvez até de um temor reverente, pois você se sente visto, conhecido, amado de uma maneira que nenhuma outra criatura poderia amar. O Criador do vasto cosmos tem um olhar fixo em você, um desejo ardente de lhe resgatar. Este é um chamado pessoal, uma voz que se distingue de todas as outras vozes do mundo, um sussurro divino que atravessa o ruído da vida para lhe alcançar. É o próprio Altíssimo que lhe convida a responder, a abrir as portas do seu interior, a permitir que a sua graça inunde cada canto do seu ser, transformando o que antes era escuridão em uma luz resplandecente. Escreva, Jesus salva, mesmo diante das suas falhas passadas, das vezes em que você, talvez sem perceber, rejeitou a sua voz, desviou-se do seu caminho ou ignorou os seus apelos. Deus não desistiu de você. Esta é a prova irrefutável de um amor que não se cansa, que não desiste, que não se abate pelas suas imperfeições, mas que continua a lhe buscar com uma paciência que desafia a compreensão humana. O amor de Deus é implacável em sua bondade, uma força poderosa que persegue, que abraça, que cura, mesmo quando a teimosia humana tenta erguer muros e barreiras. Ele não mede esforços para alcançar seus filhos, para lhes oferecer uma segunda chance, uma nova oportunidade de redenção e de paz, porque o seu desejo é sempre ver a sua felicidade e a sua plenitude. Este amor é a essência da mensagem de Jesus, o Filho que se entregou por você, que derramou seu precioso sangue para selar uma aliança eterna, para garantir que o caminho de volta para o Pai estivesse sempre aberto, sempre acessível. É por meio dele que a salvação se torna uma realidade palpável, uma promessa que se cumpre na vida de todo aquele que crê. E ao seu lado, como um guardião celestial, o arcanjo Miguel se posiciona, com sua espada de luz e sua armadura de fé, pronto para combater as forças que tentam obscurecer a sua mente, para afastar as dúvidas que tentam lhe paralisar. Ele é um mensageiro da urgência divina, um aliado poderoso que intercede e protege, guiando você para a luz. A expressão apenas 11 minutos antes da tragédia não se refere a um relógio literal, mas a um tempo espiritual crucial, um limiar perigoso onde as decisões tomadas podem ter consequências eternas e irreversíveis. É o ponto de virada, o instante decisivo em que você é chamado a escolher entre a vida e a morte espiritual, entre a esperança e o desespero. Escreva: Deus é amor. A gravidade destes 11 minutos ressoa como um sino de alerta, um chamado para que você não adie mais a sua resposta, para que não permita que a oportunidade de uma mudança radical escorregue por entre seus dedos. É um tempo de graça, mas também um tempo de decisão, onde a inação pode ser tão fatal quanto a rejeição explícita. Talvez você esteja sentindo um turbilhão de emoções, uma mistura de medo, arrependimento por erros passados e até mesmo uma ponta de incredulidade. É natural. A voz do inimigo tentará semear a dúvida, lembrá-lo de suas falhas, sussurrar que você não é digno deste amor, que é tarde demais para mudar. Mas a mensagem de Deus é clara. Não importa o que você tenha feito, não importa o quão longe você se sinta, a graça está sendo oferecida agora, neste instante. O convite é para que você deponha seus fardos, suas culpas, suas dores e confie na misericórdia que é maior do que qualquer pecado, mais profunda do que qualquer abismo.
A aceitação desta mensagem não é apenas um ato de fé, mas o início de uma transformação profunda, uma metamorfose espiritual que irá remodelar cada aspecto da sua existência. É a promessa de uma vida nova, de um propósito renovado, de uma paz que excede todo o entendimento e que o mundo não pode oferecer. Ao se render a esta voz divina, ao dizer sim com todo o seu coração, você sentirá um alívio imenso, uma sensação de libertação que há muito tempo buscava. É como se um peso gigantesco fosse retirado de seus ombros, permitindo que você respire novamente, que sinta a leveza da alma purificada e restaurada. Escreva fé em Deus. Em meio ao caos e à incerteza do mundo, a mensagem de Deus e a mensagem de Jesus oferecem um santuário, um refúgio seguro onde a sua alma pode encontrar descanso e verdadeira segurança. É um lugar de paz inabalável, protegido pelas asas divinas, onde nenhuma tempestade pode lhe atingir de forma definitiva. A proteção prometida não é apenas contra perigos visíveis, mas também contra as armadilhas invisíveis do desespero, da solidão e do vazio espiritual. É a garantia de que, com Deus ao seu lado, você terá a força para enfrentar qualquer adversidade, a sabedoria para discernir o certo do errado e a coragem para perseverar. Todo o céu, neste momento, está em expectativa, aguardando a sua decisão. O arcanjo Miguel, os anjos, os santos e, acima de tudo, o próprio Pai, o Filho e o Espírito Santo observam com um amor que transcende a compreensão, torcendo para que você escolha a vida, a luz e a esperança que lhe são oferecidas. Um único sim pronunciado com sinceridade pode desatar nós que aprisionaram sua vida por anos. Pode curar feridas profundas e lançar as bases para um futuro de bênçãos e realizações que você jamais imaginou ser possível. É o poder da fé em ação, a resposta que move montanhas e abre caminhos. Não há outro momento como este. Esta janela de oportunidade, esta intervenção divina tão direta e urgente, é um presente precioso que não deve ser desperdiçado. Ouça com atenção, sinta com o coração e responda com a alma, pois o tempo é agora e a eternidade espera pela sua escolha. Escreva Amém e graças. As implicações desta resposta se estendem para muito além do hoje, moldando o seu destino eterno, garantindo a sua herança celestial e a sua morada ao lado do Criador. É a chance de reescrever a sua história, de transformar o lamento em louvor, a dor em esperança e a incerteza em uma fé inabalável. Esta mensagem de Deus, esta mensagem de Jesus, é a sua tábua de salvação, um farol brilhante que rasga a escuridão e aponta para o porto seguro do amor divino. É um convite para deixar para trás o que lhe pesa e abraçar a leveza da graça, a alegria da redenção e a promessa de uma vida abundante. Não hesite mais. Abra o seu coração. Permita que a verdade destas palavras penetre em seu espírito e tome posse da promessa de vida que lhe está sendo estendida. Aceite a intervenção divina, pois ela é a maior prova do amor incondicional que Deus tem por você. Se você ainda não faz parte desta nossa família de fé, quero lhe convidar de forma muito carinhosa a se inscrever no canal. É simples e rápido, e assim você não perderá nenhuma das nossas próximas mensagens de esperança e fé. E por favor, deixe nos comentários a cidade de onde você está ouvindo esta mensagem tão importante. Sua participação é muito valiosa para nós. Amados, esta não é apenas mais uma transmissão, mas sim uma mensagem de Deus que ecoa através dos tempos, chegando até você neste exato momento, com uma urgência que transcende o palpável, que penetra a alma e o espírito. Sinta a gravidade destas palavras, pois elas carregam um peso eterno.
Um aviso divino que busca resguardar o seu coração de um caminho que, por vezes, escolhemos sem perceber a profundidade de suas consequências. O Senhor, em sua infinita misericórdia, não se cala diante do perigo que se aproxima. É como se o próprio céu se inclinasse para sussurrar em seus ouvidos, para que você não perca o compasso, para que não se desvie da rota que foi traçada para a sua verdadeira paz e segurança. Há um chamado, uma voz que clama por sua atenção, um clamor que não pode ser ignorado, pois ele surge de um amor que é inabalável, que persiste mesmo quando nos afastamos, mesmo quando, sem intenção, rejeitamos a mão estendida. A vida muitas vezes nos coloca em encruzilhadas, em momentos que parecem triviais, mas que, na verdade, são pontos de virada, decisivos para o nosso destino. E agora, sinta a tensão no ar, a sensação de que o tempo é um fio tênue, prestes a ser cortado. Há uma contagem regressiva silenciosa, um relógio invisível que avança, ticando os segundos que antecedem um evento que pode mudar tudo. Deus, em sua onisciência, vê o que está por vir. E por isso, Ele envia seus mensageiros, suas palavras de alerta, não para amedrontar, mas para proteger, para guiar. É uma mensagem de Jesus, um lembrete do sacrifício supremo, do amor que busca salvar, que anseia por livrá-lo de qualquer aflição que possa surgir no horizonte, daquela tragédia que está a meros instantes de se manifestar. Escreva, eu aceito. Pense por um momento na rejeição. Não a rejeição humana, que nos machuca e nos entristece, mas a rejeição de algo divino, de uma verdade que nos é apresentada, de uma graça que nos é oferecida. Muitas vezes, em nossa distração, em nossa correria diária, acabamos por ignorar os sinais, por desprezar os sussurros do Espírito Santo, por virar as costas para a própria voz de Deus que nos chama gentilmente. E é precisamente sobre essa rejeição que esta mensagem se debruça, sobre a dor que o Criador sente ao ver seus filhos se afastando, escolhendo caminhos que os levam para longe de seu abrigo seguro. Não é uma acusação, mas um lamento de um pai que vê o perigo iminente, que percebe os obstáculos que se erguem e que sabe que há apenas um curto espaço de tempo, preciosos e fugazes 11 minutos antes que a situação se precipite. Imagine a cena. O arcanjo Miguel, com sua armadura resplandecente, com a força de 1000 exércitos celestiais, mas com uma voz que clama com urgência, quase implorando para que você escute, para que preste atenção. Ele não vem para lutar com você, mas para lutar por você, para abrir seus olhos espirituais, para que você possa discernir a verdade em meio ao turbilhão de informações e distrações deste mundo. Ele pede, com uma súplica que ecoa pelo céu e pela terra, que você pare por um instante, que você silencie o barulho ao redor e ouça a mensagem de Deus que se revela, que se manifesta neste momento. É um pedido para que você não se deixe levar pela correnteza que o afasta da rocha eterna, para que não se perca no deserto da indiferença espiritual. Escreva, Deus me guia. A tragédia a qual nos referimos não é necessariamente um evento grandioso e cataclísmico no sentido que a mídia nos apresenta. Às vezes, a maior tragédia é a perda da fé, o esfriamento do amor, o afastamento da presença divina que nos sustenta e nos dá propósito. É a tragédia de viver uma vida sem a plenitude que Deus planejou, sem a alegria verdadeira que só Ele pode oferecer. E é para evitar essa tragédia, para resgatar a sua alma de um caminho de sombras, que esta mensagem de Jesus se faz tão presente e tão necessária. É uma intervenção divina, um sinal claro do amor incondicional que não desiste, que não se cansa de chamar, de alertar, de estender a mão, mesmo quando a rejeitamos repetidamente, mesmo quando falhamos em perceber a sua constante presença. A voz de Deus, neste momento, não é de condenação,
mas de um amor que adverte. É a voz de um pai que vê o filho correndo em direção a um precipício e grita com todas as suas forças para que ele pare, para que ele mude de direção. É uma voz que, embora carregue a urgência do perigo, está impregnada de uma ternura que só o Criador pode ter por sua criação. Ele lhe diz, em um lamento misturado com esperança, que você o rejeitou. Talvez não intencionalmente, talvez por falta de percepção, por estar ocupado demais com as preocupações do dia a dia, com as exigências do mundo. Mas Ele, em sua transparência divina, revela a verdade para que você possa reconhecer e, se for o seu desejo, mudar o curso de sua história. Escreva, eu escuto. Esta rejeição não é um ponto final, mas um ponto de reflexão. É uma oportunidade para reavaliar, para realinhar sua vida com os propósitos celestiais. O arcanjo Miguel, como um fiel sentinela, está aqui para amplificar essa mensagem, para que ela ressoe em seu espírito de uma forma inegável, para que você não tenha dúvidas sobre a seriedade e a importância deste aviso. Ele pede com a autoridade que lhe foi concedida que você escute urgente, que você não adie, que não postergue a decisão de se voltar para a fonte de toda a vida, para o amor que tudo transforma. É um chamado à ação imediata, um convite para que você abra seu coração e permita que a graça divina inunde cada canto do seu ser, antes que seja tarde demais. Os 11 minutos que antecedem a tragédia são simbólicos, representando a brevidade do tempo, a finitude das oportunidades que nos são dadas para escolher a vida, para escolher a Deus. Não é um tempo para o medo paralisante, mas para a ação consciente, para a fé que move montanhas e que transforma destinos, para a oração que alcança os céus. Deus não quer que você sofra. Ele não deseja a dor ou a aflição em sua vida. Pelo contrário, Ele anseia por sua felicidade, por sua paz, por sua prosperidade em todos os sentidos da palavra. E é por isso que Ele envia esta mensagem de Deus, esta mensagem de Jesus, como um farol em meio à escuridão, apontando o caminho seguro para o porto da salvação. Escreva, minha fé é viva. Aceitar esta mensagem é aceitar um abraço divino, um refúgio seguro em meio às tempestades da vida. É reconhecer que, mesmo em nossos momentos de falha, de afastamento, o amor de Deus permanece constante, inabalável, sempre pronto a nos acolher de volta em seus braços. É uma promessa de restauração, de renovação, de uma nova chance para recomeçar. O arcanjo Miguel, com seu pedido urgente, nos lembra da batalha espiritual que travamos diariamente, uma batalha por nossas almas, por nossa fé. Ele nos encoraja a não nos rendermos às artimanhas do inimigo, que busca nos distrair, nos enganar, nos afastar da verdade que liberta. Ele nos fortalece para que possamos permanecer firmes na rocha que é Cristo. Esta é a oportunidade de ouvir, de verdadeiramente escutar com o coração a voz que tanto o ama, a voz que o criou e que tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não ignore este chamado. Não se permita ser levado pela correnteza da distração. Abrace a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, que chega até você com a urgência de quem vê o perigo e oferece o escape. Esta é a sua chance, seu momento crucial, de se agarrar à esperança que flui da mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, que se estende a você como uma mão poderosa em meio à tempestade mais furiosa. Não é um convite casual, mas uma convocação urgente, um grito de amor que ecoa através das dimensões, atravessando o véu que separa o terreno do divino para alcançar seu coração agora. É a voz do Criador, que o conhece em sua essência mais profunda, chamando-o de volta para casa, para a segurança de seus braços. Essa voz, tão cheia de compaixão e verdade, não pode ser ignorada sem consequências. Há um peso imenso em cada palavra pronunciada pelo Eterno.
um peso que carrega a promessa de vida e a advertência contra a perdição. A distração, essa inimiga silenciosa e sorrateira, tenta abafar esse chamado, tenta desviá-lo, sussurrando mentiras e ilusões. Mas a verdade de Deus é um farol que jamais se apaga, sempre a brilhar em meio à escuridão. Pense por um instante na profundidade do amor que impulsiona essa mensagem. Não é um amor indiferente, que observa de longe, mas um amor que se inclina, que se importa, que se move em sua direção com uma paixão inabalável. Ele vê o perigo iminente, os obstáculos ocultos, as armadilhas astutas que o inimigo tem preparado para sua alma. E por isso, ele se manifesta com toda a sua autoridade e sua graça. A urgência não é um capricho divino, mas uma necessidade imposta pela realidade espiritual que muitas vezes ignoramos. Existem momentos decisivos, encruzilhadas em nossa jornada, onde cada escolha reverbera com um impacto eterno. E Deus, em sua infinita sabedoria e amor protetor, nos adverte, nos alerta, nos implora para que não sigamos por um caminho que Ele sabe que levará à dor e ao arrependimento profundo. É uma súplica para que você se desprenda das amarras que o prendem, das vozes que o confundem, da cegueira espiritual que o impede de ver a mão estendida do Pai. Abrace a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, que hoje se revela a você com clareza cristalina, oferecendo não apenas um escape, mas a plenitude de uma vida que Ele sonhou para você desde antes da fundação dos tempos. Escreva: eu ouço a Deus. Mas e se, apesar de tudo isso, você virar as costas? E se você decidir que os sussurros do mundo são mais atraentes, mais convincentes do que o clamor do seu Criador? É nesse ponto que a dor do Pai se manifesta, uma dor que supera qualquer tristeza humana, pois Ele o conhece profundamente. Ele o criou. Ele o ama com um amor que o universo não pode conter. Ele diria, com uma tristeza que parte o coração: você me rejeitou. Imagine a cena. O pai, com o coração em pedaços, vendo seu filho ou filha caminhar para a beira do precipício, ignorando seus avisos repetidos, seus chamados amorosos. É um lamento que ressoa através dos céus, um grito de angústia por uma alma que ele deseja salvar, mas que escolheu, por sua própria vontade, afastar-se da luz e da segurança que só ele pode oferecer em sua mensagem de Deus. Ele não o rejeita, mas se sente rejeitado quando você ignora a sua voz, quando você despreza as suas palavras de vida. Isso não é uma ameaça, mas a constatação de uma realidade espiritual dolorosa. A rejeição de Deus não é um ato de vingança da parte dele, mas a consequência natural de nossas próprias escolhas, de nossa desobediência e de nossa teimosia em seguir nossos próprios caminhos, longe da sua mensagem de Jesus. A dor de Deus é a dor de um pai que vê seu filho em perigo iminente e que, apesar de todos os seus esforços para alertar e proteger, não é ouvido. É como se ele estivesse observando de cima, vendo cada passo seu, cada decisão, e percebendo que a rota que você está traçando o leva diretamente para um abismo e o tempo para desviar está se esgotando rapidamente a cada segundo que passa. Essa tristeza divina é um convite final, um apelo derradeiro para que você reconsidere, para que você pare e reflita sobre a gravidade da situação. A mensagem de Deus não é apenas para o seu bem-estar espiritual eterno, mas também para a sua proteção aqui e agora, para livrá-lo de tragédias e sofrimentos que poderiam ser evitados se você apenas se voltasse para ele e ouvisse com o coração aberto e sincero. Escreva: Deus me ama. E é neste cenário de urgência e amor divino que a voz do arcanjo Miguel se eleva, um guerreiro de luz, um mensageiro fiel do Altíssimo que se une ao clamor celestial. Escute, urgente,
Ele implora com a autoridade de quem serve ao Rei dos Reis e com a compaixão de quem compreende a fragilidade humana e a iminência do perigo. Sua voz é um eco da própria mensagem de Deus, amplificando o aviso, tornando-o impossível de ser ignorado. Imagine a cena. Um relógio invisível marcando os últimos instantes, talvez apenas 11 minutos antes da tragédia. Esse tempo é uma metáfora poderosa, um símbolo da brevidade da oportunidade, da janela que está prestes a se fechar. É um instante crítico, um ponto sem retorno onde a decisão de ouvir ou rejeitar a mensagem de Jesus determinará o curso de sua vida e, talvez, sua eternidade. 11 minutos. Um período tão curto, tão fugaz, que mal dá tempo para respirar, para pensar, para planejar. Mas é exatamente nesse lapso de tempo que Deus, em sua misericórdia, envia seus mensageiros, como o arcanjo Miguel, para nos despertar, para nos sacudir da nossa letargia espiritual, para nos confrontar com a verdade antes que seja tarde demais, antes que a escuridão nos envolva por completo. A urgência do arcanjo Miguel é a urgência do próprio céu, que observa os desdobramentos na terra e intercede por aqueles que estão prestes a cair. Ele não é apenas um anjo, mas um líder, um protetor, cuja missão é cumprir a vontade divina. E neste momento, a vontade divina é que você ouça, que você preste atenção à mensagem de Deus, que se arrependa e se volte para o caminho da vida. O pedido de Miguel não é um conselho amigável, mas uma ordem celestial, um comando que vem de uma autoridade superior. Ele sabe o que está em jogo, ele vê as forças espirituais malignas que trabalham incessantemente para cegá-lo e desviá-lo. Por isso, ele pede: escute urgente, pois o perigo é real, a ameaça é iminente, e a única salvação está em acolher a mensagem de Jesus que está sendo oferecida a você agora. Escreva, Miguel me guia. Essa rejeição de Deus não acontece de uma vez, num único ato grandioso e dramático. Muitas vezes, ela se manifesta em pequenas escolhas diárias, em distrações sutis que desviam nosso olhar do eterno. É o tempo que dedicamos a coisas passageiras em detrimento da oração, da leitura da palavra, da comunhão com o Espírito Santo. São os pequenos nãos que damos a Deus, que se acumulam e formam uma barreira entre nós e Ele, obscurecendo a mensagem de Deus. Cada vez que ignoramos um sussurro do Espírito, cada vez que adiamos um ato de fé ou obediência, estamos, de certa forma, rejeitando sua presença, sua orientação, seu amor. Não é um ato de maldade intencional na maioria das vezes, mas uma negligência, uma priorização equivocada que, ao longo do tempo, nos afasta da fonte de toda a vida e de toda a verdade, da mensagem de Jesus. A voz de Deus é paciente, mas não infinita em sua espera. Há um limite para a paciência divina, não porque ele se canse de amar, mas porque o livre-arbítrio humano tem consequências. Se insistirmos em fechar nossos ouvidos, em endurecer nossos corações, a luz pode diminuir e a voz, que antes era clara e forte, pode se tornar um murmúrio distante, difícil de ser percebido em meio ao barulho do mundo. É por isso que a urgência do arcanjo Miguel é tão crucial. É um lembrete de que o tempo é um recurso precioso e que a oportunidade de se reconciliar com Deus, de abraçar sua mensagem, não permanecerá aberta para sempre. Existem janelas de graça que se abrem e se fecham. E este momento agora pode ser uma dessas janelas, uma chance providencial para mudar o curso de sua história. A mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, é um presente inestimável, oferecido com amor e urgência. Não a rejeite. Não permita que a distração, o orgulho ou a incredulidade o impeçam de ouvir. O Espírito Santo está trabalhando em seu coração neste exato momento, abrindo seus ouvidos espirituais, convidando-o a responder ao chamado que pode salvá-lo de uma tragédia iminente e levá-lo à plenitude da vida que ele preparou para você.
Escreva: minha fé é forte. Portanto, abra seu coração e sua mente para a mensagem de Deus que ressoa através deste momento. Deixe que as palavras do Pai, carregadas de amor e advertência, penetrem em sua alma. Permita que a urgência do Arcanjo Miguel o desperte para a realidade de que cada segundo conta e que a decisão de ouvir pode ser a diferença entre a luz e a escuridão, entre a segurança e o perigo. Abrace a mensagem de Jesus, o Filho amado, que veio para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Nele encontramos o escape, o refúgio seguro para nossas almas, a promessa de um futuro livre de medo e de arrependimento. Sua voz é a voz do Cordeiro que tira o pecado do mundo, e sua mensagem é a ponte que nos liga de volta ao coração do Pai, restaurando nossa comunhão com o Criador. Não perca este momento. Não subestime o poder e a seriedade deste chamado. A voz que hoje o adverte é a mesma voz que o ama incondicionalmente, que deseja o seu bem acima de tudo. É a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, que se apresenta a você como a última e mais amorosa súplica, antes que o tempo se esgote, antes que a tragédia, da qual ele tanto deseja livrá-lo, se concretize. Escolha ouvir, escolha responder, escolha viver. Escolha ouvir, escolha responder, escolha viver, pois a vida que Deus lhe oferece é plena, abundante e segura. Um refúgio inabalável contra as tempestades que se aproximam. Esta é a oportunidade de abraçar um destino diferente, de desviar-se do caminho que, porventura, o tem levado à beira de um abismo, sem que talvez você mesmo percebesse a gravidade dos seus passos. É a mão estendida do Criador. A voz que ressoa neste instante não é apenas um eco distante, mas um chamado direto ao seu espírito. Uma mensagem de Deus que perfura a barreira das distrações e do barulho do mundo. É a palavra de um pai que vê o perigo iminente e, com o coração apertado, suplica ao filho amado que reconsidere suas escolhas, que volte seu olhar para a fonte de toda a proteção e paz. Pense nos 11 minutos, um lapso de tempo tão insignificante na vastidão da eternidade, mas neste contexto, um período crucial que se desenrola diante de você com uma intensidade arrebatadora. Não é um aviso qualquer, mas a última chance, a derradeira oportunidade de reverter um curso, de mudar uma trajetória que já se encontra perigosamente próxima de um ponto sem retorno. O lamento divino, você me rejeitou, ecoa com a dor de um amor profundo e desprezado, como o de um pai que preparou um banquete para o filho pródigo, mas este insiste em permanecer na miséria. É a tristeza de ver a criatura amada afastar-se, ignorando os conselhos, os sinais, os sussurros de carinho e as advertências amorosas que foram enviados ao longo de tantos dias. Nesse instante de extrema gravidade, o Arcanjo Miguel, o guerreiro celestial, intercede com urgência, sua voz ressoando no plano espiritual, implorando para que você escute. Ele, que batalha contra as forças das trevas, sabe a seriedade da situação, a iminência do desastre, e por isso une sua voz ao clamor divino, pedindo que não ignore este aviso final, esta mensagem de Deus tão crucial. Escreva: eu aceito. A rejeição a que Deus se refere não é um ato isolado, mas um padrão, uma série de escolhas que gradualmente o afastaram da sua presença, da sua vontade, da sua divina proteção. Cada vez que uma inspiração para o bem foi ignorada, cada vez que um impulso para a oração foi adiado, cada vez que um mandamento foi desconsiderado, um tijolo foi adicionado ao muro da separação. Estar fora da comunhão com Deus é estar exposto, vulnerável às intempéries da vida e às ciladas do inimigo, que espreita nas sombras, aguardando a oportunidade. A tragédia, da qual Deus quer livrá-lo, não é um castigo arbitrário,
mas a consequência natural de se desviar do caminho da luz e da segurança que só Ele pode oferecer em sua plenitude e verdade. Contudo, mesmo diante da sua rejeição, a voz de Deus, a mensagem de Jesus, não é de condenação, mas de um amor persistente que se recusa a desistir. Ele o adverte porque seu coração anseia pela sua salvação, porque ele deseja ardentemente que você escolha a vida, que retorne à plenitude de sua graça e de sua misericórdia que nunca se esgotam. Talvez haja em seu coração uma voz de ceticismo, uma dúvida que tenta minimizar a seriedade deste chamado. A mensagem de Deus é a tentação de adiar, de pensar que há tempo, que a tragédia é um conceito distante e abstrato. Mas o tempo, como um rio caudaloso, segue seu curso implacável, e os 11 minutos se esvaem rapidamente, sem que se possa detê-los. Este não é um aviso comum, é um ultimato amoroso, um grito desesperado do céu, para que você acorde, para que perceba a gravidade da hora. É a mensagem de Jesus, que se inclina para você, estendendo-lhe a mão, oferecendo-lhe um escape, um porto seguro, antes que a tempestade se manifeste com toda a sua fúria e destruição. Escreva, eu creio. A paciência divina, embora infinita em sua essência, opera dentro de um contexto de escolhas e consequências. Há um ponto onde a persistência na rejeição estabelece um caminho cujas consequências se tornam inevitáveis. A menos que haja uma intervenção radical, uma mudança de coração, um retorno sincero à fonte de toda a vida e de toda a verdade. Este é um momento de profunda batalha espiritual, onde o destino de sua alma pende na balança e a decisão que você tomará nos próximos instantes definirá o rumo de sua eternidade. É um confronto entre a voz do amor divino e as vozes do mundo, da carne e do inimigo, que sussurram para que você permaneça na escuridão da indiferença. A mensagem de Jesus, mesmo agora neste limiar da tragédia, é uma mensagem de esperança e de redenção. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e a sua oferta de salvação permanece aberta. Um convite para que, mesmo nos últimos segundos, você possa se arrepender, voltar-se para Ele e ser resgatado da destruição iminente da qual Ele tanto deseja livrá-lo. Você está à beira de um precipício e o som do abismo é ensurdecedor, mas acima dele ainda é possível ouvir a voz suave e insistente do Salvador. A tensão é palpável, a urgência é real, e o que está em jogo é nada menos que a sua própria existência, a sua paz interior e a sua eternidade, que se decide nestes momentos finais. O arcanjo Miguel, com sua espada de luz e sua armadura de fé, pede que você escute, pois ele vê as forças malignas se preparando para agir, aproveitando-se da sua vulnerabilidade e da sua distância de Deus. A sua intervenção sublinha a seriedade cósmica deste momento, a preocupação do céu com o seu destino, a mensagem de Deus para a sua alma. Escreva, eu me rendo. A resposta que Deus espera não é complexa, não exige grandes feitos ou sacrifícios impossíveis. Exige apenas um coração humilde e disposto a ouvir. Simplesmente ouvir, simplesmente voltar-se, simplesmente aceitar a mão que lhe é estendida com tanto amor e perseverança. É um ato de fé, um passo de confiança em meio à incerteza. Este retorno é a restauração de uma comunhão quebrada, a reconstrução de um relacionamento que foi negligenciado, mas que Deus nunca deixou de desejar. É o filho voltando para os braços do pai, encontrando perdão, cura e uma aceitação incondicional, independentemente dos erros passados, da rejeição que foi manifestada. Ao escolher Deus, ao aceitar a mensagem de Jesus, você não apenas evita a tragédia, mas encontra uma paz que transcende todo o entendimento, um consolo que acalma a alma e uma segurança que o protege de todo o mal. É a paz de saber que não importa o que aconteça,
Você está seguro nos braços do amor eterno e inabalável. A tragédia que se anuncia não é um desejo de Deus, mas a inevitável consequência da separação dele, da ausência de sua proteção. É como uma criança que se afasta do pai na multidão e se perde. A dor e o perigo não são infligidos pelo pai, mas resultam da distância, da desobediência, da independência mal compreendida. A mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, é um salva-vidas atirado a você no meio de um mar revolto. Uma última oportunidade de ser puxado para a segurança antes que as ondas o engulam. É um ato de amor supremo, de misericórdia que se estende até o último sopro de esperança, até o último instante em que a escolha ainda é possível. Escreva: eu confio. Há um amor tão profundo por trás desta última advertência. Um amor que se recusa a ver você perecer, que se desespera por sua alma, que clama por seu retorno. É o amor de um pai que, mesmo ferido pela rejeição, continua a amar incondicionalmente, a oferecer perdão e a desejar a sua salvação acima de tudo, acima de qualquer coisa. Por favor, ainda não saia deste vídeo. Quero mais uma vez contar com o seu apoio ao nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Participe e receba ainda mais bênçãos em sua vida. É só clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e selecionar a contribuição que sentir em seu coração, conforme Deus te direcionar. Amém? E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela.